Nesse momento, queremos apresentar a vocês o nosso pregador, irmão Júnior, que fugiu da gente agora. Está a 100 quilômetros daqui, mas está perto. Quando precisamos dele aqui, é só chamar. É um companheiro que esteve conosco aqui há tempo, pregando, ensinando. E eu tenho a alegria de apresentar o pregador nessa noite. Por gentileza, irmão Júnior, traga aqui a palavra para esses jovens, esses adolescentes. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Paz, meus queridos. Irmãos, sentem-se, por favor. Eu ainda tenho que agradecer muito a vocês pela oportunidade. Pastor Samuel, que nosso paizão aqui nos recebe sempre com essa alegria, essa amabilidade. E, queridos, que saudade que eu estava de vocês. Parece já que faz tempo que eu saí daqui, nem faz tanto tempo assim. Glória a Deus, meus irmãos. É a alegria do nosso coração poder revê-los. Os rostos conhecidos, os amigos, os pastores que nos ajudaram. E, queridos, que bênção está sendo este culto. É uma maravilha sentir o Espírito Santo tocando o nosso coração e vendo uma geração tão jovem já exaltando o nome do Senhor com tanta força, com tanta paixão. Porque vivemos tempos em que temos que tomar decisões difíceis. E muitas vezes aparecem muitas oportunidades no mundo que parecem atrativas, mas que conduzem a um fim ruim. E uma mente tão jovem ter que tomar decisões tão difíceis, ser bombardeado de tantas informações, não é fácil nesta geração. Mas eu glorifico a Deus e me emociono de ver vocês tão jovens e já adorando ao Senhor, decidindo por seguir um caminho que é estreito, que leva a uma porta estreita, mas do outro lado aguarda uma grande glória. Queridos, Filipenses, carta de Paulo à igreja em Filipos, capítulo de número 2. Agradecer ao Juninho, a Jéssica, pelo convite. Obrigado. Filipenses, capítulo 2, os primeiros 2 versículos. Eu trouxe 2 versões, porque a versão que está no cartaz é diferente da que eu usava. Então eu vou ler para vocês primeiro a NVI, a Nova Versão Internacional, que diz assim o texto: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. A Nova Versão Transformadora muda um pouco e eu também gosto muito dela. Há alguma motivação por estar em Cristo? Alguma consolação que vem do amor? Alguma comunhão no Espírito? Alguma compaixão e afeição? Então completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Queridos, que texto maravilhoso foi escolhido. A carta de Paulo aos Filipenses, a igreja que está em Filipos, é chamada costumeiramente de a carta da alegria. E é estranho que ela seja chamada de carta da alegria, porque Paulo está preso. Ela faz parte de um conjunto de quatro cartas que foram escritas por Paulo de uma prisão. Chamam essas 4 cartas de as cartas da prisão. Mas impressionantemente, justo a carta de Filipenses
foi escolhida para ser chamada de a Carta da Alegria. Por quê? Porque por 13 vezes Paulo usa a palavra alegria nessa carta. Mais vezes do que qualquer outra ocasião no Novo Testamento. E nós estamos falando de Paulo, que escreveu mais da metade do Novo Testamento. 13 epístolas, 13 cartas Paulo escreveu. E quando nós olhamos para a situação em que Paulo se encontra, ele não está no spa. Ele não está num parque de diversões. Ele está exatamente numa prisão romana. E a prisão romana não era divertida. Não tinha alimentação 3 vezes ao dia. Não tinha exercícios físicos e saída ao banho de sol. Paulo ficava preso em um lugar úmido, fétido, acorrentado. E por vezes tinha dúvidas se conseguiria ter mais 24 horas de vida. Paulo preso, esta primeira prisão, ele, muito conhecido, o evangelho se expande, e isso transforma aquela prisão de Paulo em uma oportunidade para que Paulo fosse uma figura já emblemática, que todos olhassem para ele. Filipos, os filipenses, que tinham sido pastoreados por Paulo, recebem essa notícia de que Paulo havia sido preso. O contexto desta carta é registrado em Atos, capítulo 16. E Paulo recebe dos filipenses um emissário chamado Epafrodito. Que nome, hein? E Epafrodito chega com uma oferta em dinheiro para Paulo, fruto da generosidade dos filipenses. Então Paulo, lembrando da sua amada igreja, resolve escrever uma carta de volta para ele, por Epafrodito, agradecendo essa oferta e fazendo algumas considerações. De todas as cartas que Paulo escreveu, Filipenses é a carta mais íntima. Talvez excetuando o 2 Timóteo, que foi sua última carta, a carta de despedida, Filipenses seja a carta mais íntima que Paulo escreve a uma igreja. 2 Timóteo, ele escreve a Timóteo de forma muito íntima. Mas Filipenses, ele escreve a uma igreja de uma forma tão íntima que já pressupõe a ideia de que ele tinha um relacionamento muito gostoso com essa igreja. Tinha um amor especial por essa igreja. E quem era essa igreja? Que igreja era essa? Filipos era uma importante cidade da Macedônia, Grécia. Ela recebeu esse nome porque em 360 a.C., um rei chamado Filipe II, que era pai de Alexandre o Grande, quem tem aula de história aí, vai lembrar que Alexandre é um dos maiores conquistadores que a história já produziu. Um homem que conquistou o mundo todo em apenas 33, o mundo todo conhecido em apenas 33 anos. E Filipe também é um grande conquistador, o pai de Alexandre. E em 360 a.C. ele conquista uma cidade. E aí nomeia essa cidade de Filipos. Essa cidade começa a ficar famosa apenas 40 anos antes de Cristo. Há uma batalha lá, chamada Batalha de Filipos, em que Otávio Augusto e Marco Antônio vencem os assassinos de Júlio César, Marco Júnior Bruto e Caio Cássio Longino, em 31 a.C., 30 anos antes de Cristo nascer. Essa cidade se torna uma colônia para veteranos romanos. O soldado, depois de batalhar muito, se aposentava e ia para Filipos. Isso fez com que Filipos ganhasse muito prestígio. Tivesse só veterano de guerra lá. O povo fosse extremamente nacionalista. Amavam Roma. Então adoravam os deuses romanos. Eram orgulhosos porque a maioria que ia para lá tinha o título de cidadão romano. E ter o título de cidadão romano não era para qualquer um. Para se ter o título sem nascer de um cidadão romano, sem ter pais cidadãos romanos,
Era preciso gastar muito dinheiro na época. Era preciso batalhar muitas batalhas. Era preciso se ferir em guerra. Então, todo aquele homem ou mulher que conseguiu o título de cidadão romano ficava orgulhoso lá em Filipos. A cidade, então, cresce, fica notória. E Paulo resolve ir lá evangelizar. Paulo evangeliza graças a uma visão que ele tem. Em Atos 16 conta essa história. Ele tem uma visão de um homem vestido ao estilo macedônio, ao estilo grego, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo então vai e começa a pregar em Filipos. Detalhe, é a primeira cidade da Europa que Paulo evangeliza. E a primeira mulher da Europa, a primeira pessoa da Europa a ser evangelizada e batizada é uma mulher chamada Lídia, uma tintureira. Ela é batizada. O texto de Atos diz que o Senhor abriu o coração de Lídia para entender e atender as coisas que Paulo dizia. Isso já nos mostra alguma coisa. Paulo chega em uma colônia romana com todas as dificuldades, porque o povo era orgulhoso, o povo era rico, o povo tinha de tudo, o povo era tão soberbo que desprezava as pessoas que não tinham títulos romanos. Ele chega para falar que o rei não é o imperador romano, que o verdadeiro rei não é o imperador que eles tanto amam, mas que é um homem que morreu na cruz do Calvário, para remir a todos os seus pecados. E aquilo é contraditório para os filipenses. Porém, Paulo continua pregando o evangelho, até que chega aos ouvidos de uma mulher, e o Senhor abre o coração dela para que possa escutar Paulo. E isso nos ensina alguma coisa. O evangelho não é forçado. Não é o seu pai que te arrasta para a igreja. Não é você que vem forçadamente para o culto. O evangelho é pregado, ele é falado, ele é demonstrado pela vida e exemplo de alguém. E é o Senhor, o Espírito que está presente aqui, que vai nesse teu coração, ainda cheio de dúvidas, ainda pensando em outras coisas, e faz abrir esse coração para que o Evangelho entre e mostre para você, através do Espírito Santo, que você também precisa de salvação. Então ninguém tem que forçar, não é preciso, porque há um Espírito que cuida para abrir o seu coração, para que Jesus possa fazer morada e transformar você de dentro para fora. E Paulo, ao pregar em Filipos, ao montar esta pequena igreja lá, essa igreja se afeiçoa a ele. Por isso, ele escreve essa carta, cheio de motivação. Estranho alguém estar numa cadeia e motivado a escrever sobre alegria. Paulo era apaixonado por Jesus. Ele escreve esta carta, falando tantas vezes para eles estarem alegres, porque a alegria que Paulo tinha não vinha das circunstâncias, não vinha do fato dele estar acorrentado, preso ou ameaçado, mas sim pela companhia que ele tinha onde ele andava. Paulo podia estar no pináculo, num templo, podia estar em um lugar de intelectuais, podia estar num lugar rico, em um grande banquete, Jesus estava com ele. Mas Paulo podia também estar na prisão, podia também estar em qualquer outro local ruim, difícil, no deserto, Jesus estava com ele. Ter a presença de Jesus na vida, em nossa companhia, faz toda a diferença. Porque quando não temos Jesus, as circunstâncias nos atingem. Mas ao ter Jesus, essas circunstâncias já não fazem tanta diferença. Jesus preenche um vazio que nenhuma outra coisa no universo pode preencher. Paulo tem resistência em Filipos, mas ele, depois de tanta resistência,
ele ainda ama aquela cidade. Paulo combate na carta, logo de cara, uma coisa que vinha da sociedade de Filipos e que tinha entrado dentro da igreja. Eles eram tão orgulhosos por serem cidadãos romanos, que as pessoas dentro da igreja começaram também a ficar orgulhosos. Alguns mestres começaram a entrar na igreja de Filipos e ensinar que havia diferenças entre uma pessoa e outra. Que uns precisavam lutar mais que outros para ser cidadãos dos céus. Que era preciso, portanto, observar que alguns eram e outros não, também dentro da igreja. E aí alguns começaram a desprezar outros, uns começaram a desprezar os outros dentro da igreja. Isso começou a gerar disputas de poder, isso começou a gerar conversas e começou a gerar desunião. Paulo escreve essa carta para agradecer a oferta, mas aproveita ela para ensinar que estava na hora da igreja olhar para essa desunião e voltar a se unir em Cristo. Paulo explica para Filipos que melhor do que ser cidadão de Roma era ser cidadão dos céus. Que melhor do que ter o título ou uma cidadania terrena, melhor era ter a cidadania e o título de filho de Deus. Paulo apela para esse amor, esse sentimento, e pede aos discípulos, pede aos filipenses, que completem a alegria dele, sendo unidos em amor, enxergando que a vida só tem sentido se ela for vivida em Cristo. Paulo se apega a esse amor que tem aos filipenses para dizer: olha, se há alguma verdadeira motivação, é preciso que vocês sejam unidos em Cristo. É preciso que vocês reflitam na vida de vocês verdadeiramente o caráter de Cristo, os atos de Cristo, a imagem de Cristo. Paulo confronta os filipenses, chamando eles a serem unidos em um só propósito, em um só pensamento. E Paulo tinha gabarito para falar sobre isso. Sabe por quê? Paulo tinha uma motivação estranha para estar em Cristo. Pensa comigo. A pior coisa que aconteceu aos olhos humanos foi Paulo ter conhecido Cristo. Paulo nasce de pais romanos, de cidadãos romanos. O pai de Paulo era um cidadão romano. Paulo tinha o título de cidadão romano por nascença, coisa que custava muito, como eu já expliquei para vocês. Mas Paulo tinha por nascença o título romano. Paulo nasce em um lugar bom, rico. Ele nasceu em Tarso, na Sicília, um local proeminente. É como se eu dissesse: o cara nasceu no centro de São Paulo, filho de um grande magnata. Ele tem a melhor educação que o dinheiro pode comprar. Ele é criado aos pés de Gamaliel, o mais famoso professor da época. Paulo podia ser o que quisesse, podia ter o dinheiro que quisesse, podia exercer a profissão que quisesse. Paulo fala no mínimo 4 línguas, segundo o Novo Testamento. Pelas coisas que ele diz no Novo Testamento, nós pressupomos pelo menos 4 línguas que Paulo fala. Paulo era uma pessoa extremamente inteligente, era candidato ao Sinédrio, o grupinho mais famoso da religião judaica. Um público de poder. Paulo tinha uma carreira brilhante pela frente. E ele sabia disso. Talvez nós pudéssemos classificar Paulo como um playboy. Um filho de rico, um riquinho. Um cara que tinha tudo na mão. Até um dia em que no caminho de Damasco, algo acontece. E Jesus se revela para ele. E o que acontece quando Jesus se revela para ele, e tudo, vocês conhecem a história, quando Paulo é chamado por Jesus, conquistado por Jesus, quando ele não consegue mais lutar no anzol, Paulo se entrega a Jesus e a vida dele dali para frente é só destruição.
perde os títulos, perde a riqueza, sofre, é perseguido, humilhado, ofendido, tentam matá-los várias vezes, sofre naufrágio, leva chicotadas, é apedrejado, perde amigos. Que vida é essa? Não seria mais fácil Paulo, na primeira pancada, olhar para trás e dizer: eu vou voltar para a minha vida de playboy? O que eu estou fazendo aqui com Cristo? Eu só levo pancada, eu só sofro. Aí ele escreve uma carta para uma igreja dizendo: alegrem-se, ei, alegrem-se. Lá em Filipenses ele consola os próprios filipenses diante da sua situação, dizendo: Filipenses, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí vem aquele texto que todo mundo gosta de pregar na parede: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo não depende das circunstâncias. E aí eu pergunto: por quê? O que o motivava? O que fazia Paulo não voltar para a sua vida antiga e prosseguir mesmo sofrendo por amor ao Evangelho? Por que Paulo entrava nessa? Por que Paulo fazia isso? O que é que Deus tinha dado a ele para que ele tivesse tamanho sentimento e se desse em tamanho sacrifício, dia após dia, por amor a Cristo, tendo uma via mais fácil, tendo uma simples e formal decisão: voltar para trás e voltar para a sua vida de rico? Por que ele decidia seguir? Porque ele sabia que nada no mundo pode realmente preencher o coração humano que não viver em Cristo, e estar em Cristo, e conhecer a Cristo. É por isso que ele diz, lá em Romanos capítulo 8, versículo 18: porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada. Paulo tinha algo dentro de seu coração, sabendo que tudo valia a pena, porque ele sabia em quem ele cria e com quem ele convivia. Paulo diz também aos Filipenses no capítulo 3, ele faz um desenho de toda o seu currículo. Ele fala para os orgulhosos filipenses: ei, filipenses, eu era cidadão romano, tinha isso, tinha aquilo, e começou a descrever o seu currículo. Mas no versículo 7 e 8 ele fala: olha, mas essas coisas, o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e eu considero todas essas coisas que eu perdi como esterco. Vocês sabem o que é esterco? Para poder ganhar a Cristo. Cristo para ele era maior e melhor do que todas as riquezas. Cristo para ele era maior e melhor do que todas as facilidades que o mundo romano podia dar. Ser cidadão do céu e conhecer a Cristo pessoalmente era muito melhor para Paulo do que ser o homem mais rico, ou mais importante, ou mais famoso daquela época. No meio da prisão, Paulo tinha mais liberdade do que todos os soldados que o cercavam. Ele nos chama para viver não qualquer alegria, mas a alegria. Quando eu li essa parte, me lembrei de um escritor famoso chamado C.S. Lewis. C.S. Lewis é famoso pelos seus escritos. Todo mundo conhece as Crônicas de Nárnia. C.S. Lewis tem uma vida muito triste. Aos 8 anos de idade já perde a mãe. Seu pai era rico, o abandona
triste. Ele fica em internatos, se torna um homem muito inteligente, mas ateu. Até o dia em que ele encontra um outro escritor famoso, J.R. Tolkien, na faculdade. J.R. Tolkien, todo mundo conhece, é o escritor do Senhor dos Anéis. E numa conversa, J.R. Tolkien era cristão, começa a convencer C.S. Lewis de que o cristianismo é racionalmente crível. E aquilo balança o coração de J.R. Tolkien, de C.S. Lewis. E ele começa a voltar no passado. Ele escreve um livro chamado Surpreendido pela Alegria, para contar o seu testemunho. E nesse livro ele diz, olha, desde criança, quando eu ganhava alguma coisa que tinha sentido para a minha vida, quando minha mãe me pegava no colo para dormir, um pouco antes dela morrer, eu sentia tanta alegria, e eu queria prender essa alegria em mim, eu queria segurar essa sensação de alegria, mas logo ela passava. Então eu procurava outra coisa para sentir alegria, e quando eu sentia alegria, eu tentava segurar a sensação, mas não conseguia segurar a sensação, ela passava. E aí de repente eu ficava tentando, crescendo, lembrar de como era ter uma alegria, mas não conseguia lembrar dessa sensação, até o dia em que eu conheci Jesus. E ele fala que o cristianismo, que conhecer Jesus, dá a ele uma verdadeira alegria, uma alegria que o surpreende. E é dessa alegria que Paulo está falando quando ele diz, ei, Filipenses, completai a minha alegria. E aí eu pergunto, o que é uma alegria completa? O que é uma alegria completa? A alegria já não é alegria? A alegria não já é estar alegre? O que significa alegria completa? Só tem uma explicação, que Paulo usa no capítulo 4 de Filipenses: paz. Mas não é qualquer paz. A alegria completa de que Paulo está falando é um termo que no hebraico se chama shalom, e no grego se chama eiren. Tanto no hebraico quanto no grego, ela não tem só o sentido de paz, mas ela tem um sentido de completude. Ele diz o seguinte, olha, quando eu digo para alguém shalom, se você for no Israel agora e dizer shalom para alguém, ele vai entender como olá, oi, tudo bem? Mas o sentido completo de shalom, principalmente no contexto bíblico do Antigo Testamento, era como se eu dissesse para você, ei, eu quero que você por completo tenha paz, tenha bem-estar, que não te falte nada, que tudo seja bom para você. Quando você diz shalom para alguém, paz para alguém, você está pedindo a Deus que complete esta pessoa de forma inteira, que tudo dentro dela vá bem. Do mesmo jeito é a paz, eiren no grego. Completude, preenchimento. E aí Paulo diz, olha, completem essa sensação de paz e alegria em mim, sendo vocês unidos, sendo vocês juntos uns com os outros, tirando o orgulho do coração, tirando mágoa do coração, se perdoando mutuamente, pensando o mesmo pensamento, vivendo o mesmo propósito, caminhando o mesmo caminho, sendo de um mesmo rei, pertencendo ao mesmo reino, vivendo a mesma lei. Paulo está dizendo, completa a minha alegria, pois a minha alegria vai se tornar completa. Eu vou ter paz quando eu ver que vocês sentem este mesmo amor, este mesmo ânimo, tendo este mesmo sentimento. Quando vocês viverem de verdade Jesus, quando vocês conhecerem de verdade Jesus. Paulo está dizendo, eu não sei se eu vou viver amanhã, eu não sei se eu vou ser devolvido a vocês. Na verdade ele foi devolvido, viveu mais 5 anos depois dessa prisão.
Mas ele diz para os filipenses: eu não sei se eu vou ser devolvido, e eu tenho uma dúvida no meu coração, porque quisera eu ir com Cristo agora, quisera eu encontrar o meu Cristo agora, mas tenho uma dúvida que por amor a vocês eu quero ficar, para que vocês vejam Cristo em mim, e nós unidos possamos viver Cristo, para mostrar a todo mundo o que é verdadeiramente ser um cidadão dos céus, o que é verdadeiramente ser igreja, o que é verdadeiramente ter união. Paulo está dizendo aos Filipos: unam-se comigo, não só conheçam a Cristo, mas vivam a Cristo. Porque conhecer a Cristo até o diabo conhece, mas vivê-lo, senti-lo, experimentá-lo, conviver com Ele, isto está reservado aos filhos. Tem gente que passa muito tempo dentro da igreja e só conhece Cristo. Tem gente que muito tempo faz uma oração mecânica, deixa o coração vazio, vive religião. Paulo diz: isso não satisfaz, isso não vai te trazer uma alegria completa, isso não vai preencher o seu coração de paz. É preciso que você verdadeiramente viva Cristo. É preciso que você veja o que Paulo viu, tenha a motivação que Paulo teve para abandonar qualquer outra oferta que te façam, para olhar para tudo com nojo perto daquilo que Cristo está te oferecendo, algo que ninguém pode comprar com dinheiro, que ninguém pode trocar por um bem, que ninguém pode oferecer algo que possa ser substituído. Porque aquele que tem a Cristo plenamente jamais irá abandonar este caminho, e jamais irá largá-lo, jamais irá abandoná-lo, jamais irá renunciá-lo. Vai falar como Paulo: estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo viver em você, isso vai transbordar em seu coração, transformar o seu caráter, resplandecer na sua face, mudar o seu comportamento e fazer as outras pessoas notarem isso. Eu não estou prometendo que vai ser fácil, mas é gostoso você olhar para quem está do seu lado e não sentir ódio no coração. É gostoso não depender das coisas indo bem para você dar glória a Deus. Não depender das pessoas te amarem para você se sentir amado. Não depender da opinião dos outros para ficar feliz. Cristo está oferecendo uma alegria tão completa que só Ele vai satisfazer tudo em você. Ele está te oferecendo uma cidadania que não se compra, que não se ganha por nascimento, que é dada por graça. Uma cidadania que eu e você não merecemos, não. Mas Ele não está ligando para isso. O preço você não podia pagar para ser cidadão do céu. Quem pagou foi Cristo por você. E aí Ele te oferece, pela graça, a oportunidade de ser cidadão do céu. E ser cidadão do céu traz muitos privilégios, vários privilégios. Além de conviver com Cristo nesta terra, além de ter um consolador particular, o Espírito Santo de Deus. Quem é cidadão pertence a um reino próprio. Tem um rei que o tutela, guarda, protege. Vive uma lei própria, mas também tem uma herança preparada. Quem é cidadão desse reino se une em um único povo. E é por isso que Paulo diz: unam-se nesse mesmo propósito.
perdoem-se, amem-se. Não perca tempo. Não perca tempo da sua vida pensando nos outros, no que os outros vão falar, ou no sentimento dos outros. Manifesta você, dentro de você, o mesmo sentimento que houve em Cristo. E em algum momento, mesmo aquele que mais te odeia, vai responder a esse amor. E as coisas vão começar a mudar. Queridos, vamos se colocar em pé. Deus sempre nos dá uma escolha. Deus sempre, na sua soberania, nos dá a oportunidade de escolhê-lo com um coração voluntário. Como eu disse no começo, vocês jovens, vocês adolescentes, já tomam decisões difíceis sendo tão jovens. E eu vou pedir para você tomar uma outra decisão difícil. Mas eu garanto que essa decisão é muito mais gostosa de tomar e produz um resultado muito mais excelente do que qualquer outra proposta que façam a você, tanto hoje quanto na sua vida toda para frente. Eu queria te chamar a fazer um compromisso. Sabe aquela aliança que os namorados colocam no dedo e que identifica que você decidiu rejeitar todas as outras opções para se dedicar a uma só pessoa? Eu queria que você fizesse essa mesma aliança, que você colocasse essa aliança, mas agora em um compromisso com Cristo. Que você decidisse de coração aberto, sem precisar forçar, pelo poder do Espírito Santo, decidisse: Senhor, eu quero voluntariamente te servir e te conhecer de verdade, viver o Senhor. E eu faço este compromisso hoje e agora contigo. Se você decidir por isso, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Os antigos egípcios acreditavam que havia uma veia que vinha do dedo anelar da mão esquerda até o coração. E por isso criaram essa ideia de colocar uma aliança no dedo. Por isso eu estou pedindo para você fazer esta aliança imaginária, colocando a sua mão no seu coração. Porque aquela veia que liga a sua mão até o coração agora vão formar um laço. E esse laço será com Jesus. Você vai conversar individualmente com Ele. Ele diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar. É uma promessa que não se quebra. Então Ele está aqui. Você vai falar individualmente com Ele, dizendo: Senhor, eu faço um compromisso contigo agora. Eu não só quero te conhecer, eu quero viver o Senhor. Não sou eu que produzo o resultado, nem é você que produz o resultado. Nós estamos apenas fazendo um laço, fazendo um compromisso. Quem vai regar é o Espírito, e quem vai fazer florescer é o próprio Deus em você. Fecha os seus olhos, inclina a sua cabeça, esquece quem está do seu lado, esquece quem está do seu lado, nesse momento esquece. Eu tenho a informação que tem 2 pessoas querendo se entregar para Jesus. Além dessas 2 pessoas, tem mais alguém? Levanta sua mão rápido, 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 rápido. É uma oportunidade única, gente. Vem junto, vem para cá, vem para cá. Juninho, traz eles mais para frente, por favor. Já temos 3, gente.
Temos 4, está vindo. Vem, corre. Oferta boa, a gente não demora, a gente não recusa, a gente não fica indeciso, não. Eu estou oferecendo para vocês mais do que todos os tesouros do mundo. Eu estou oferecendo para vocês a oportunidade de conhecerem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ter uma porta aberta no céu para entrar direto, sem intermediadores. Ter a chance de sentar no próprio colo de Deus. Então não perca tempo, corre para cá. Ventos fortes muitas vezes destroem coisas. Furacões que balançam tudo, destroem as coisas às vezes. Mas uma brisa suave refresca o corpo. A brisa suave revitaliza o corpo. O que está soprando aqui não são ventos fortes, é uma brisa suave do Espírito. Deixa essa brisa tocar você. Não fuja desse chamado. Não fuja desse chamado. Você ainda tem tempo para correr para cá, então não perca seu tempo. Aproveita essa brisa suave que está correndo aqui, ó. Ei, quem vai fazer compromisso, coloca a mão no coração. Nós não estamos brincando, nós não estamos fazendo algo aleatório. Não é algo só para hoje. Como um casamento, isso é algo para sempre. Então coloca a mão no seu coração, porque Cristo está aqui. E Ele não vai falar com a gente no coletivo, Ele vai falar com você no particular. Então inclina sua cabeça para falar com Cristo no particular. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua presença. Eu sinto a brisa fresca do Teu Espírito, Pai. Obrigado por esta hora, Senhor. Olha para estes que agora, Senhor Jesus, primeiramente entregam suas vidas a Ti. Pai, estão se aproximando de Ti humildemente, Senhor. Eles querem Te conhecer, mas mais do que isso, querem viver o Senhor. Assopra a Tua vida neles, Pai. A sujeira limpa, a tristeza afasta, transforma tudo de novo, Pai. Apaga o passado, Senhor. Constrói uma nova história a partir de agora. Deus, traz para eles, ó Deus, uma certeza absoluta da presença do Teu Espírito todos os dias de suas vidas. Que não seja só, Deus, uma decisão momentânea, mas que seja um laço criado para todos sempre. Estamos contigo, Senhor, para todos sempre. Ó Pai, em nome de Jesus, eu direciono a minha oração agora às pessoas que estão fazendo um compromisso contigo. Jovens, adolescentes, adultos, quem seja, que estão fazendo um compromisso contigo. Estas mãos estão em seus corações, crendo, ó Pai, tendo a certeza de que este contrato de amor está sendo firmado nos céus. Que o Senhor agora é deles, que eles agora são do Senhor. Pai, cuida, protege, estimula, motiva, faz transbordar, Pai. Faz transbordar, Pai. Toca teus filhos, Senhor, nesta hora, no nome de Jesus. Enche-os, ó Deus, do Teu poder. Manifesta o Teu amor. Dá-lhes a verdadeira alegria.